Oi, como você está? Como está o seu coração? O que o seu coração tem guardado? Deixa eu enviar aqui para algumas pessoas. Oi, cunhado. Bom dia. Vou colocar aqui o tema, vou fixar. Mas o tema é: o que o seu coração tem guardado? Continuando da live da semana passada, que a gente falou sobre Provérbios 4 e 23. E nele a gente comentou que os nossos pensamentos dirigem a nossa vida. E hoje, falando sobre o que sai em seu coração, é porque nesse mesmo versículo fala sobre guarde o seu coração. Ou seja, a gente precisa guardar nosso coração diante para que não venha, em verdade sobre nós, e isso atinja a nossa identidade. E hoje eu quero trazer uma história muito interessante, talvez você já tenha ouvido diversas vezes, mas hoje vai ser diferente, porque eu vou trazer com algo terapêutico, de uma forma terapêutica, nessa visão, porque a forma terapêutica traz cura. E eu vejo que Jesus foi o maior terapeuta, e a gente pode se inspirar nele. Na passagem que eu vou trazer hoje, que é com a mulher com fluxo de sangue. Naquele momento ali, Jesus foi um terapeuta e trouxe cura, Ela acessou a cura naquele momento na vida dela. E não só uma cura física, mas também na alma. Então vamos lá. Se você sentir, pensar em alguém, quiser enviar, fica à vontade, tá? Para alguém. Então deixa eu só colocar aqui. Mateus 20. Tem em 3 lugares, essa citação, mas eu quero ler hoje. Eu quero ler em Mateus 9, do 20 ao 22. Vamos lá. Mateus 9, 20 e 22. Então, eles trouxeram... Ai, gente, tô em Marcos. Vamos lá. Agora. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E em algumas versões fala, não de manto, mas fala da orla. E eu escrevi aqui, eu quero ser... outra coisa, eu quero convidar você a estar com um papel, uma folha e uma caneta. Aí você dobra no meio, assim. Você dobra no meio. E dentro, na primeira parte, você coloca assim, dor. E... Oi, Vitória. Aí na primeira parte do papel, você coloca... deixa eu fixar o tema. Enquanto isso, você, tem uma folha aí, pode ser qualquer folha. Aí você dobra no meio e escreve de um lado dor e do outro lado propósito, tá? Deixa eu colocar aqui, fixar o tema. O que o seu coração tem guardado? O que o seu coração tem guardado? Pronto.
Então vamos lá. Providenciou. E ó, essa passagem, né, da Mateus 9, 20 ao 22, falando sobre a mulher com fluxo de sangue, foi enquanto Jesus ele estava indo trazer cura, e na verdade foi ressuscitar, porque ela havia morrido, a filha de Jairo. E no meio do caminho teve essa cena, esse cenário, esse momento tão glorioso que até hoje, né, a gente é edificado com essa história. E a menina tinha quantos anos? 12. E quantos anos aquela mulher carregava aquela doença? Ela vivenciava com aquela doença. Bom dia, paz. Eu acho que você deve ser irmã ou família, né? De Daniel. Seja bem-vinda. Você é muito bem-vinda. E se sentir de enviar para alguém, fica à vontade, tá? Então, naquele momento, sim, ela passou 12 anos. 12 anos com aquela enfermidade, aquela doença. Então, me veio muito assim ao meu coração. Bom dia, Ziné, que saudade de você. Me veio muito forte ao coração que ela poderia estar doente. A criança que ela foi ferida. E quando ela se tornou adulta, ela levou, né, para si a dor, e na verdade ela ficou presa lá na infância. E muitas pessoas falam assim, né, a criança ferida. Então eu vejo muito, né, isso ali, e não é de propósito, não é por acaso, mas intencional. Eu acredito muito nisso. E de estar, né, essa história da mulher com fluxo de sangue citado na Bíblia, porque ela se conecta com muitas de nós hoje. Ela carregou uma doença, e aquela doença tinha uma utilidade, e na verdade utilidades, né? Tinha utilidade, e que utilidade era? Ela carregava muitas dores. E aí ela, no contexto, durante a live a gente vai vendo. Ai, nossa, tá muito especial a live de hoje. Ó, no início, Osnet, eu pedi assim, ó, se você tiver uma folha você dobra no meio, né, e coloca assim, ó, na primeira parte, dor, e no outro lado, propósito. Se você puder fazer isso, né, vai ser muito legal essa dinâmica. Então, ó, em resumo, essa mulher sangrava, sofria 12 anos, com uma hemorragia. E ela já havia gastado tudo que tinha com médicos, mas não melhorava. Quando ouviu falar de Jesus, disse em seu coração que, se ao menos tocasse na orla de suas vestes, seria curada. Pela fé, ela tocou e imediatamente foi curada. Jesus então declara: ânimo, filha. Nessa hora eu também me emocionei quando eu li. Ânimo, coragem. Ânimo, filha. A sua fé a curou. Outras versões falam: a sua fé a salvou. Vai em paz. E quando fala que a sua fé foi a sua coragem que salvou você, a gente vê que a gente não consegue salvar as pessoas. Primeiro que quem traz a salvação é Jesus. Só que na nossa infância, na inocência, na pequena consciência, né, que a gente tem, a gente tenta salvar quem? Os nossos pais. Só que a gente não aprende que isso é uma tentativa vã. Né? Os pais também não conseguem. Bom dia, Franciele. Bem-vinda. Só que eles não conseguem, não têm a capacidade, né? Eles não aprenderam a direcionar a gente, dizer assim, por exemplo, filho, filha, a mamãe dá conta. Né? Esse problema, essa situação aqui é da mamãe. A mamãe é grande e ela dá conta. Você só precisa ser apenas a minha filha, o meu filho. É tão bom, né? Ouvir isso. Então a gente pode falar isso para os nossos filhos. Ainda que os nossos pais não souberam falar pra gente.
porque isso traz alívio. E não precisa carregar tantas coisas, assim como aquela mulher com o fluxo de sangue carregou. E essa passagem está citada no Evangelho de Mateus 9, 20 ao 22, em Marcos 5, 25 ao 34, e Lucas, né, no Evangelho de Lucas 8, 43 ao 48. Essa história, assim, é maravilhosa. Tem muito que a gente aprender. Isso mesmo, Elzinete. Fé, decisão e ação. Ela acreditou em quem Jesus era. Ela decidiu ir até ele. Olha, no toque. Essa live tá maravilhosa, gente. Eu escrevendo ela e meu Deus. E ela disse assim, eu vou tomar a decisão, eu vou até lá. E ela foi. Ela enfrentou a multidão. A multidão faz o quê? Às vezes ela empurra, ela critica, ela machuca, né? Ela fere, ela exclui. Mas ela rompeu. Ela estava no auge da dor, né? Eu imagino que ela estava assim, já sofri demais, o suficiente para não querer mais continuar aqui. Porque às vezes a gente está na dor, mas é como se não tivesse sofrido o suficiente para ter coragem de enfrentar o processo. Porque quando a gente passa pelo deserto, é muito melhor do que continuar no Egito, não é? Então a gente passa pelo deserto para chegar à promessa, à terra prometida. E às vezes não é uma promessa que Jesus faz especificamente para você, mas é uma promessa que já está feita para quem é filho. E como filho temos direito, somos dignos de algumas coisas. E essa mulher, ela não se sentia digna. Então vamos continuar. Então, ainda nessa folha, tem a parte dor, né? Você pode escrever assim, ó, o que... E essa também é o tema da live, né? O que o seu coração tem guardado? O que você for lembrando, você pode ir anotando, tá? O que o seu coração tem guardado? Quais dores ainda permanecem nele? Então, você vai anotando enquanto a gente vai conversando aqui. Aqui a gente tá... Imagine que estamos à mesa, tá? Você tá aí com o seu chá ou café, eu não sei. E a gente tá em uma conversa. E aí você pode escrevendo também, tá? Tanto no seu papel quanto aqui também nos comentários. Então você pode escrever aí na parte do, e no final ou durante também você pode escrevendo aí do propósito, tá? Aquela mulher, olha quanta dor ela sofreu, quanta dor ela vivenciou. Só que teve propósito, né? Se fez propósito. Eu não acredito que você tenha que passar por uma dor, uma coisa assim que fere e machuca você para que você realize o propósito. Mas você ter passado pela dor gera um propósito. Percebe a diferença? Eu não acredito que Deus ele tenha nos feito com essa intenção. Não, ele fez a gente para viver um propósito. Para ter uma missão, cumprir uma missão. Mas não com designados para sofrer, ser ferida, ser desonrada, julgada, criticada, machucada, rejeitada. Não. Primeiro que não somos isso, não fomos feitos para isso. E Ele nos deseja, Ele nos ama profundamente. Ele já nos perdoou. Olha quanto amor. A gente tem coisas que a gente ainda não fez, né? Não pecou. Mas já estamos perdoados. E o que faz a gente acessar o perdão é o nosso arrependimento daquilo que a gente fez. Então, não fomos chamadas para sentar também numa cadeira de juiz e ficar julgando o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso próximo, mas amar e vê-las como Cristo viu. Assim como Cristo, que a gente também seja um toque de Jesus na vida das pessoas. Que para a gente ser esse toque, a gente precisa ser tocada também, né? E agir, né? Ter ações, agir como Jesus agiu. Ele é o amor em ação. Então a gente olha para Jesus e aprende como agir, como viver.
Tem muitas pessoas dentro de templos que se dizem igreja, e aqui eu falo igreja, grupo, né, de pessoas. Porque uma pessoa só não é igreja. Igreja são grupos. Por exemplo, as ovelhas, se elas estão em grupos, como é que fala? Rebanho. Ela só é rebanho quando tem várias ovelhas. Mas se é uma só, então é ovelha. E a gente é igreja quando a gente está no corpo, né? É a comunidade. E tem muitas pessoas dentro dos templos que se dizem igreja, discípulos de Jesus, mas não agem, não sabem viver a palavra. E aí quando a gente olha para Jesus, a gente consegue, né, ir aprendendo. Então, eu quero trazer aqui uma frase diante das dores que você já vivenciou, que toda dor ela pode se tornar um propósito. E que o propósito é muito maior que a dor. A terra prometida é muito maior que... como é que fala? A terra prometida é muito maior que o deserto. E muito maior ainda que o Egito. O Egito, por um tempo, foi propósito. Eles estavam ali. E depois foi mudando, né, a situação. As pessoas foram clamando. Olha um segredo. As pessoas foram clamando. E Deus, ele ouviu. E ele chamou um para libertar, né? Como libertador. Eu acredito muito que o nome eterno, o nome pelo qual Moisés, né, foi conhecido no céu, era libertador. E olha que interessante tudo que ele passou. Percebe que até o que ele vivenciou contribuiu para que ele cumprisse essa missão, né, de trazer, de ser a ponte, o canal de libertação do povo do Egito, da escravidão. A gente falou um pouco sobre isso, né, na live passada, sobre os nossos pensamentos dirigem a nossa vida. Porque aquilo que... Se a gente está vivenciando só dor, só deserto, a gente ainda está com mente escrava, mente de Egito. O Egito ainda não saiu, a pessoa saiu, né? A gente saiu do Egito, mas será que o Egito saiu de nós? E aquelas pessoas que não se permitiram transformar sua mente, elas não entraram na Terra Prometida. Elas murmuraram demais. E, gente, que paciência de Moisés, né? Então, o propósito é maior que a dor. O propósito é maior que a dor que você passou. O propósito é maior que a dor que você está passando. A promessa é muito maior que o deserto. E que se você quiser, você vai passar. O deserto não é morada, não é fim, é passagem. Então, a dor precisa ser vista, incluída e curada. Porque, imagine, aí eu quero mostrar aqui pra você, ó. Imagine aqui, né? Tem o propósito de um lado e a dor aqui. Mas se eu excluo a dor, eu vou ficar com um buraco. E quando eu excluo a dor, como eu vou falar, como é o propósito, né? A história. Então, aquele propósito que seria construído, vamos dizer assim, através da dor, pela dor, ele não existe mais porque eu arranquei, eu excluí. Eu doí demais, eu fui traída, eu fui rejeitada, eu fui muito ferida, eu fui machucada, eu fui isso, eu fui aquilo. E se a gente exclui e não vê, peraí, o que eu posso aprender com isso? O que essa dor pode me ensinar? O que eu posso aprender com esse deserto? Gente, ainda que a gente não consiga ver com clareza, mas há muita beleza no deserto. No deserto, os filhos daquele povo que saiu do Egito, eles entraram na Terra Prometida. E eles entraram, quase no final, a gente vê que a mentalidade deles
começaram a mudar. Eles começaram a ver diferente. É tanto que eles reclamavam muito por falta de água, falta de comida, falta disso, falta daquilo. Principalmente falta de água. E mais ou menos, depois eu acho que já em Números 22, eles começaram, até um pouquinho antes do 22, eles começaram a louvar, a entoar, a trazer poesias, a clamar. E ainda não tinha água no poço. E eles começaram a louvar, agradecendo. Olha outro segredo. Agradecer porque você crê. Mas não é porque você já está vendo, que você já está materializado. É porque você crê. E você ama a Deus não pelo que Ele faz, é por quem Ele é. E através de quem Ele é, Ele faz. E quando a gente conhece o nosso Deus, né, tem proximidade dele, não é um Deus distante, a gente conhece, a gente sabe o que Ele é capaz e que Ele pode fazer. E se aquilo é o melhor para a gente, Ele pode proporcionar. Então, tudo já está feito. Eu vou sempre trazer isso porque eu quero muito que fixe no seu coração. Tudo já está feito, o mal e o bem. Aí, o que eu estou acessando? Eu estou acessando o mal ou o bem? Eu estou acessando só dor? Ou eu estou acessando a terra prometida, promessa? Eu só vivo no deserto? Ou eu estou acessando a terra prometida? Canaã. Porque se aquilo que eu estou acessando não é simplesmente porque, é a vontade de Deus, então eu não posso fazer nada. Não, é porque está no seu coração algumas crenças. E essas crenças têm levado você até esse lugar. Eu acho que em Hebreus, né, o autor fala sobre a maturidade. A gente precisa amadurecer. E é isso que Deus quer. Ele não quer filhos, crianças, meninos apenas. É por isso que a gente tem um processo de crescimento. Enquanto a gente vai crescendo, Ele deseja que a gente cresça também, emocionalmente. Mas a minha mãe, mas o meu pai não fez aquilo. E hoje? O que podemos fazer? A gente pode amadurecer. Ainda há tempo. Então, nessa maturidade, né, nesse lugar, a gente pode dizer assim, quais crenças? Fala com o Espírito Santo. Você tem a Ele a todo momento. Espírito Santo, quais crenças ainda carrego no meu coração que distorcem a minha identidade, que são inverdades sobre quem eu sou? Quais são as crenças que têm me colocado nesse lugar de dor? Ele vai trazer. E tem um momento, eu não sinto vontade de orar, não sinto... Tem um momento, coloca uma música de fundo. Não sei se você tá ouvindo, né? Eu até coloquei aqui. Coloca uma musiquinha de fundo e começa. Senhor, eu quero abrir meu coração. Eu quero dizer que tem muitos momentos que eu fico triste. E não é por ingratidão. Eu agradeço muito pela tua presença, pela tua soberania, pelo privilégio de ser tua filha. Olha que privilégio, o Senhor é o meu papai. Eu sou grata. Contudo, eu quero abrir meu coração e dizer: isso dói. Aquilo doeu. Fulana me feriu, me machucou. Eu permiti que aquela pessoa tivesse o poder de me machucar, de me ferir, de ter acesso ao meu coração. E eu fui ferida. E eu não estou sabendo lidar com isso. O Senhor me ajuda? Seja sincera. Abra o seu coração. A gente entrou aqui uma chamada. Peraí. Espero que não tenha parado aqui. Tá tudo normal, né? Então abra o seu coração para Ele. Ele tá te ouvindo. Ele deseja ouvir a sua voz. Sabe uma coisa que foi um dia eu voltando da caminhada e eu tava refletindo e aí veio ao meu coração. Eu acredito muito que foi Ele que trouxe. Eu falei assim, nossa, tem coisas que parece que Ele quer que a gente fale.
Aí me veio assim, ó, um insight, né, que às vezes ele poderia fazer, porque ele sabe que a gente deseja. Só que imagina ele fazer sem a gente falar, aí depois a gente não dá conta, né, daquilo. Acontece alguma coisa que não foi legal diante daquela situação, daquilo que a gente recebeu. Aí a gente vai colocar a culpa em quem? Ah, mas foi o Senhor que me deu. Ué, mas você não queria? Ah, não, mas eu não falei. Olha que coisa. Filhos maduros, ele deseja. Ele deseja curar, nos curar. Ele deseja que a gente acesse a cura. Ele deseja o toque. Ele é tão lindo. Ele deseja o toque. Que você tenha coragem. Vamos lá. Então, a dor, ela vem, né? Às vezes aconteceu uma situação na nossa infância, e eu quero que você imagine você criança, né? Aconteceu alguma coisa ali, e você interpretou de uma forma, você não deu conta. Vou dar um exemplo, que eu acho que eu falei até na live passada. O meu pai não estava presente, né, no meu nascimento, ele levou a minha mãe, e ele não pôde entrar no hospital, então ele voltou para casa. Quando eu nasci, ele não estava presente. E aquilo me gerou... É como se eu não fosse bem-vinda à vida. É como se ele não me amasse. Então ele foi. Ele se ausentou. Gente, olha que coisa. O que a gente guarda? É porque a gente é uma criança, não sabe, né? Não tem o discernimento. A maturidade para pensar o lado... Olhar o lado bom. Só que o meu pai... Antes de mim, na gestação antes de mim da minha mãe, o meu irmão nasceu em casa, teve algumas complicações, passou da hora de nascer, enfim. E o meu irmão morreu. Então ele sentiu a dor de perder um filho. Ele sentiu a dor de quase perder a sua esposa. E aí a minha mãe me contou, né? Ela disse que quando passou nessa situação, ele disse assim, a próxima vez que você engravidar, você vai ter na maternidade. Então, a ausência do meu pai foi amor. E muitos pais se ausentam, eles não dão conta. Oi, irmã, bom dia. Eles não dão conta de permanecer. Às vezes, ele pode pensar assim, a minha presença fere mais do que a minha ausência. Então, eles vão. E muitas vezes, a gente, olhando para a dor, focado na dor, aquilo cresce em nós. E a gente não consegue ver o amor pelo amor que vê. A gente fica no amor cego. A gente fala assim, né, na terapia sistêmica, que existe o amor cego e o amor que vê. Então, eu fiquei nessa situação no amor cego. Percebe? Então, eu interpretei... Gente, eu era uma tititica, né? Tinha dias sei lá, eu acho que... Não sei se eu voltei no mesmo dia. Não, 24 horas, né? No mínimo. Pra casa. Mas eu tinha acabado de nascer. Mas eu tava sentindo tudo. Talvez a minha mãe se sentiu sozinha. Eu não sei. Mas eu senti. E depois de... Oi, Duda, bom dia. Depois de... Quantos anos, gente? Depois de 3 décadas, eu vim acessar isso. Olha, então a gente precisa sim convidar o Espírito Santo. O que eu ainda carrego no meu coração? O que ainda tem guardado? Né? Que dor ainda eu carrego? E ele me trouxe essa cena. E foi eu perguntando pra minha mãe, como foi meu nascimento? Na hora que ela trouxe essa cena, nossa, apertou assim o meu coração. Eu fiquei sem entender na hora, né? Eu me permiti sentir, mesmo sem entender. Chorei. Eu falei assim, nossa, não sei nem por que eu tô chorando. E quem é oral, né, tem disso também, né? Muito disso. As redondinhas, sabe? Assim, o corpo redondinho, fofinho. Essas são mais orais. Então a gente sente mais. Bom dia, Duda. Ai, gente, ó, Duda, né? A que fez a capa do meu livro, lindo, maravilhoso. Eu sempre lembro. Então, voltando. Percebe? A situação aconteceu, a gente interpretou
na nossa baixa consciência, vamos dizer assim, porque a gente era uma criança. Aí percebe que muitas vezes a gente cresce, estamos adultos, mas com a mentalidade, com o comportamento infantil de criança, ou seja, a gente está presa lá. E eu não gosto muito da frase assim, minha criança interior. Porque, pra mim, isso coloca a pessoa ainda mais criança. Aí vai culpar. Foi a minha criança interior. A minha criança interior. Tá, como que a gente fala? Eu, né, pelo menos pra mim funcionou e tem feito sentido, né, para algumas pessoas que eu tenho atendido. Que a criança que eu fui, eu estou presa lá. Então, algumas coisas eu percebo e eu preciso acessar. Eu preciso ir lá naquele momento. Falar assim, nossa, foi isso que aconteceu. E, gente, quando eu vi que o meu pai se ausentou por amor. Primeiro, que ele não queria sentir mais dor. E para garantir que eu vivesse, né, ele se ausentou. E claro, mesmo que ele tivesse planejado. Eu sei que quando eu for para lá eu não vou poder estar presente. Mesmo assim eu vou levar ela para lá para garantir a vida dela. Eu acho que ele nem sabia. Mas ainda assim, eu olhei e falei assim, nossa, foi por amor. Gente, eu chorei. Então a gente consegue ver o amor, apesar da dor. A gente consegue ver beleza nesse deserto. E também a dor, tem a dor do crescimento. Às vezes a gente não sabe lidar com algumas coisas e aí dói. Imagina a borboleta saindo do casulo. Ela sente dor, né? Então se tá doendo, é porque está tendo movimento. Você está viva. E aquela mulher, a mulher com o fluxo de sangue, e é interessante uma coisa, eu não falo a mulher do fluxo de sangue, porque é como se fosse um rótulo para ela, e ela não é o fluxo de sangue. Ela estava. Isso não é identidade. Inclusive, ela estava com a identidade ferida. Muitas coisas, né, ou às vezes, muitas coisas talvez aconteceu com ela e gerou, né, várias dores, porque um acontecimento vai gerando uma coisa que gera outras, que vão gerando outras. E aqui eu vou contar uma história. Gente, eu escrevi, né? Essa foi uma história real. Mas antes quando eu estava preparando o roteiro da live, eu escrevi ela para que eu pudesse ler. E os detalhes importantes para que você entenda, eu trouxesse. Então eu trouxe, tá muito legal. Quem entrou depois? Aqui, uma página, uma folha, você abre e coloca dor. E no outro lado, propósito, tá? E aqui, o que você for lembrando de alguma dor, de alguma situação que lhe machucou, que lhe feriu, você pode ir anotando, tá? Depois a gente vai ver algo especial em relação a isso. Então, o coração dela estava guardando dor daquela mulher. Eu gostaria muito de ter um nome aqui pra ela, gente. Não sei se o nome dela também era Maria, porque tinha várias Marias, né? Mas a mulher, né, com o fluxo de sangue, talvez ela tenha guardado rejeição, abandono. O que vocês acham melhor? Quais dores você acha que ela carregou? E você vai conseguir ver, pensa assim, ela com aquela doença, o que acontecia com ela? Ela era rejeitada? Se ela chegasse perto, o que acontecia? Era rejeitada. Percebe? Eu acho que ela se sentiu humilhada quando ela foi até Jesus com aquela doença ali. E aquela multidão. Nossa, ela foi julgada, ela foi criticada. O que você acha? Quais dores ela sentiu? Se você quiser compartilhar aqui nos comentários, tá? Quais dores ela sentiu? Humilhação, vergonha? E aqui eu quero trazer uma
ó, impura também, né? Ela era dita como impura. Lá na lei mosaica, a gente vê, né, as pessoas que estavam sangrando, que na verdade era a menstruação. E o que acontecia? Ela era um momento de impureza. Agora imagine uma mulher com 12 anos, vivendo impura, né? Bom dia, Dani. Vivendo impura. Imagina o tanto de coisa que essa mulher carregou. E num toque, vocês vão entender como que a gente consegue tocar. Então, e a outra coisa muito forte que tem a ver agora com a história é indigna. Ela se sentia indigna. Gente, ela estava longe da família, dos pais. Se ela tinha irmãos, dos irmãos. Ela não podia casar. Então ela não podia construir família. Ela não podia ter filhos. Olha o tanto de coisa que essa mulher carregou. Percebe que ela se conecta muito com muitas de nós. Talvez você tenha vivenciado uma das dores que essa mulher vivenciou, carregou. Foi pesado, não foi? E quando a gente tenta salvar os nossos pais, carregar o que não nos pertence, acontece isso. Peso. A gente não vive. A gente abre mão da nossa própria vida. Aí vive doente. Às vezes a gente adoece para ter a atenção dos nossos pais. Então, toda doença tem uma utilidade. Todo problema tem uma utilidade. Qual utilidade? Não é exatamente o propósito, a utilidade. É, por exemplo, o propósito, você descobre assim, nossa, eu posso fazer algo de bom agora. Então eu posso ajudar pessoas, posso trazer clareza, eu posso escrever uma história, eu posso compartilhar na igreja, no culto. Esse momento, então, se torna propósito. Então, a dor... eu tô sofrendo isso aqui, eu fiquei doente. Por que eu fiquei doente? Em que momento eu fiquei doente? Quem eu fui buscar? De que atenção eu precisava? Eu acho que a minha mãe ainda me deve. Porque lá na infância, ela me mandou, eu fui morar com, sei lá, com a tia. E aí, agora ela vai me pagar. Gente, isso é inconsciente, tá? Não é proposital, não. É inconsciente porque a gente interpretou e a gente guardou. Então, a gente vai sendo dirigida por esses pensamentos, por essas crenças, a partir das dores. A gente construiu, né? E essas crenças se tornam fortalezas, ao invés de ser a verdade que Deus fala sobre nós, na nossa identidade. Não, a gente não é um mendigo de amor, não. A gente tem amor abundante. Aí a gente prefere buscar o amor, cobrar, né? Ficar na falta do amor que a gente acha que deveria ter tido, daquela forma. A gente prefere ficar nesse lugar do que receber, do que ver, com o amor que vê, né? A beleza, o ponto, né? Chave ali que foi por amor de algum jeito, de alguma forma, mas prefere ficar ali. Então a nossa vida vai sendo dirigida por isso. Aí como estão os nossos relacionamentos? É reflexo do que tem no nosso coração. Das crenças que a gente permitiu que morassem, que se tornassem fortalezas aqui dentro. É a palavra que fala. A nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então como está o seu coração? O que ainda tem aí? E aí você consegue ver pela situação que você está vivendo. As mochilas que não são nossas e que nos paralisam. É isso. Jesus, quando ele falou para a mulher, né? Filha, ânimo, filha, a tua fé, a tua coragem te salvou. Não foi você, né? Você está salvando o seu pai e a sua mãe. Não. São as nossas crenças, as nossas ações, como Elzinete falou no início. Aí ela falou como que tem a decisão. Deixa eu ver aqui. A fé, a decisão e a ação. A fé, a decisão e a ação. Então foi a fé daquela mulher. Peraí. Percebe? As crenças. O que ela tinha no coração dela?
ela descobriu uma verdade. Então ela decidiu ir até essa verdade, viver essa verdade. E ela agiu, ela foi mesmo. E é isso que Jesus deseja que a gente faça. Muitas mulheres se contentam com tão pouco, por agirem inconscientemente. E a história vai trazer isso. E isso, fé, decisão e ação. A história que eu vou contar vai trazer isso, gente. Meu Deus. Vocês vão ver. E, por exemplo, uma pessoa que sofreu abuso, ela se sente o quê? Impura, indigna. E aqui eu quero trabalhar no indigna, tá? Porque eu vou conectar isso com uma história. Pela lei, aquela mulher é considerada impura. Se você quiser ler, né, Levítico 15, vai estar lá. Então, ó, ela passou a acreditar sobre si mesma diante daquela doença, das dores, dos pensamentos, das crenças. Eu estou doente, tá? E ela passou a acreditar no quê? Eu sou impura, eu não posso tocar, olha só. Eu não posso ser vista, eu não sou digna. Ela não pode ter uma família, ela não pode construir a própria família. Talvez ela não tenha tido uma família de bom exemplo. E aí a crença dela, eu não posso ter uma família. Então ela vai atrair alguma coisa pra não ter. Porque na verdade ela não tem... Sabe quando você não consegue dizer não pra uma pessoa? Sei lá, uma pessoa vive pedindo dinheiro emprestado pra você. Você prefere não ter dinheiro, porque daí você vai dizer assim, eu não tenho. Do que dizer não. É a mesma coisa. Ela atrai uma doença que faz com que ela não tenha família, porque ela não se sente digna de ter a família. Percebe? Eu tô trazendo esses exemplos porque vocês podem se conectar. E não foi exatamente o que aconteceu com ela, porque na Bíblia não tem descrito, mas somos seres humanos também, como ela foi. E muitas coisas se conectam. Então, tô trazendo aqui para trazer essa clareza ao seu coração. Então, eu não sou digna. Olha só. Então, teve uma raiz, um acontecimento, alguma coisa ali, uma raiz que gerou as crenças e que essas crenças trouxe acontecimentos. E esses acontecimentos têm o quê? Utilidade. Então, o que você está vivenciando tem uma utilidade. Conseguiu entender o raciocínio? Raiz, crença. Bom dia, Luísa! Crenças, raiz, crenças, acontecimentos que têm utilidades. Tá fazendo sentido? Então, a raiz, né, que pode ser de um acontecimento e você interpretou, né, e aí gerou uma dor, né, você sentiu uma dor, você acreditou nela. Lembra do exemplo que eu dei do meu nascimento? E aí gerou crenças. E essas crenças, a gente fala que é por amor cego. E aí a gente repete padrões. Sei lá, meu pai, aconteceu isso com ele, eu também. Então, eu aprendi que amor é isso, então eu vou replicar. Eu tenho consciência que isso daqui não foi legal que meu pai fez, mas eu não consigo fazer diferente. Por quê? No meu inconsciente eu digo assim, eu não posso fazer diferente do meu pai, porque senão eu fico maior ou melhor do que ele. Não, eu não me sinto digna, porque, coitado, o meu pai ou a minha mãe sofreu isso. Gente, dó e julgamento coloca a gente em enrascada, em buracos, em quartos escuros. E esse não é o nosso lugar. Ter dó é você dizer assim, como você é pequeno. Eu não acredito em você. Você não dá conta disso. E você se coloca num lugar de grandeza, mas uma falsa grandeza. Você se coloca num lugar de maior do que realmente você é. E vê outra pessoa como pequena. Inclusive os nossos pais vieram antes. Eles são maiores que a gente. Aí imagine você olhando para os seus pais como menores, como pequenos. Ai, meu Deus, espero que dê tempo, gente. Porque agora, 1 hora, né?
Eu acredito que é até 1 hora as lives. Aí eu quero entregar. Aí eu vou contar a história pra vocês, tá? Então, não é a gente ter dó e nem julgar. Porque a gente não nasceu, a gente não foi chamada pra estar numa cadeirinha de juiz e ficar, tá, fulano fez isso, tá, fulano fez aquilo. Ah, ele errou, ele não sei o que, não sei o que. É diferente quando a gente está num lugar de liderança, por exemplo, ou a gente tem intimidade suficiente com uma amiga, por exemplo, e diz assim, minha amiga, eu acho que você não está enxergando isso. Você percebe isso daqui que você está fazendo? Sempre num lugar de humildade, sabe, de amor. E aí você pode trazer a correção. Você é uma líder, você é a mãe. Né? Tem mães que não têm força de corrigir um filho. E isso não é um amor saudável. De toda forma é amor. O amor cega o amor que vê. Mas não é um amor saudável. Aí o seu filho cresce. Gente, eu já ouvi, né, história de que a filha, ela nunca recebia um não. Um nunca é muito, né? Mas enfim. Dificilmente ela recebia um não. Eu acredito. Era sim, 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 sim. Aí quando ela recebe um não de um rapaz que ela começa a gostar. Ô, gente, e o rapaz é obrigado a gostar dela? Claro que não. Ainda mais se for um homem, vamos dizer assim, que um homem, sabe, masculino, ele não vai querer estar com uma menina. Ele vai querer estar com uma mulher. Aí o homem é obrigado porque ela não sabe receber não. Não. Aí a mulher vai e tira a própria vida. Percebe que não também é força? Não é dizer tudo não, mas também não é dizer tudo sim. Tem um momento, né? Então, raiz, aí tem os acontecimentos, a interpretação, aquilo que a gente sentiu, crenças, por amor cego, a gente repete os padrões e dores da infância. Aquele momento a gente interpretou e carregou. Aí vem os acontecimentos. E aqui na história da mulher, né, o fluxo de sangue. Veio o ápice da dor, vamos dizer assim. Nossa, veio escancarar muitas coisas que tinham no coração dela. E que tinham utilidade, que reafirmava a crença que ela tinha. Isso é importante. A utilidade, a questão, aquilo, né, reafirmava a crença que ela tinha. Então, o acontecimento, o primeiro, a raiz, né, a dor não é sobre o que aconteceu. Por quê? Às vezes acontece a mesma coisa comigo e com você, só que eu interpreto de um jeito e você interpreta de outro. Aí às vezes eu me senti, doeu muito, coisa, que dor, me machucou, me feriu. Eu permiti que aquela pessoa entrasse no meu coração e ferisse, porque ele já estava, vamos dizer que enfraquecido. Eu falo pra minha sobrinha, né, que o coração tá escuro quando ele tá triste, ele não sabe discernir, enfim, carrega muitas crenças. Aí eu falo assim, é que ela tá com o coração um pouquinho escuro. Então, se o meu coração está escuro, vamos dizer assim, eu vou permitir que o outro, nossa, com facilidade me fira. Mas já você, talvez não. Talvez você diga assim, nossa, é verdade, isso faz sentido. Não é tudo verdade, mas tem verdade aqui. Eu posso aprender com isso. Percebe? Então, é a interpretação que a gente tem. A dor não é sobre o que aconteceu, é sobre o que ficou no coração. E aqui eu quero contar a história. Vamos lá. A história é de Luiz e Francisca. Em nome de Jesus vai dar tempo, Senhor. Luiz e Francisca. E aqui eu já falei pra vocês, né? Não julgue e nem tenha dó dos personagens, das pessoas. Isso não é o nosso lugar. Luiz era noivo de Francisca. E o único que discordava do casamento do casal era o pai de Luiz, seu José. Seu José foi uma criança que cresceu sem o pai presente e adolescente ficou sem a mãe também. Ele não tinha virilidade, masculinidade forte, firme. E Luiz, desde criança, começou a trabalhar. O pai dele ensinou. Luiz tinha força para conquistar dinheiro. E enquanto morava com seus pais... Deixa eu tirar isso aqui. Cadê? Enquanto morava com seus pais, ele entregava o que recebia para o seu pai. Seu José, por medo de perder... Seu José é o pai de Luiz, né? Por medo de perder
Cadê? Por medo de perder o dinheiro, tramou a separação do casal e conseguiu. Você pode estar aí já com raiva, né? Fique não, ou deixe, porque talvez se conecte com a sua dor. Francisca decidiu deixá-lo. Olha só. Francisca, que era noiva, decidiu deixar Luiz. De repente. Não é do nada, tá? De repente. Ambos não eram livres para ser feliz no amor. Olha a crença. Francisca não casou com outro homem. E Luiz decidiu sair de casa. Ele não desistiu de acreditar no amor, porém buscava com faltas. Buscava, né, o amor lá fora. Bom dia, Leonilda. Amém. Francisca não casou. E Luiz decidiu sair de casa, tá? Ele não desistiu de acreditar no amor, porém buscava o amor a partir da falta dentro de si. Ele não encerrou ciclo. Ele não resolveu com Francisca. Ela foi embora. Ele se relacionou com outras mulheres depois disso, né? E foi traído por elas. Ele entendeu, ou que ele guardou inconscientemente. Ele entendeu que quando tinha dinheiro, era traído. Por quê? Percebe o dinheiro lá atrás? E ele carregou novamente isso. Então, quando ele tinha dinheiro, com as mulheres que ele se relacionou, ele, vamos dizer que bem sucedido, ele não era escasso. Mas aí era traído. Até que casou. E sua tentativa de ser feliz no amor agora seria não tendo dinheiro. Por quê? Para ele, dinheiro era sinônimo de traição, de ser deixado. Percebe? E a primeira filha, Anne, desse relacionamento nasceu, cresceu. E o que aconteceu? Repetiu. Com os abusos que sofreu, muitos acontecimentos vieram. E ela passou a se sentir suja, impura e indigna. Indigna de ser feliz no amor. Percebe que ela carregou do pai? Ela não poderia ser feliz no amor. Então, se ela tinha, por exemplo, o abuso carrega muitas consequências. Inclusive, baixa libido. Gente, tem dificuldade no relacionamento conjugal. Não tem pra onde. Porque ela carregava a crença. Tá vendo que veio lá de trás? De ser feliz no amor. Meu pai não foi. Eu não me sinto digna de ser. Coitado. Ele não foi. Não tem nada de coitado. Ele foi forte. Ele não desistiu do amor, de buscar o amor. E do jeito que ele conseguiu dar conta, ele teve. E como foi? Ele teve na escassez. Porque ele foi amado. Foi respeitado. Porém, viveu na escassez. Sem o dinheiro. Percebe a crença? E onde levou? Então, a repetição de padrão por sua situação. A raiz, né? A outra crença que Anne carregou de ter dinheiro. Que de ter dinheiro é desonra ou traição. Então, a raiz. Repetição de padrão por situação não resolvida. Exclusão, fuga, ciclo não fechado. Percebe? Se o pai tivesse resolvido lá atrás, a filha não precisava repetir isso. Ela estava livre. Assim como quando a gente resolve, né, questões que a gente carrega, os nossos filhos ficam livres disso. E qual era a crença? O meu pai não foi feliz no amor, eu também não vou ser. Serei igual a ele. Ou dinheiro ou amor. E a mulher que sangrava havia chegado a um ponto que ela não tinha o amor e nem o dinheiro. Percebe que ela tinha gastado tudo para se curar. Gente, que coisa linda. E aí, Jesus foi o tudo que ela precisava. Era o amor, era a abundância. Jesus, o tudo. Jesus era o tudo, foi o tudo. E tinha tudo que ela precisava para ser curada e se tornar. Vê aí? Ou eu tô normal? E a Sam, ela vive o propósito. E até hoje, a gente conta a história dessa mulher.
A gente não sabe exatamente o nome dela, mas tem um nome poderoso, que Jesus chamou filha. Então, a dor, o julgamento, né, pode ser um amor cego, traz repetição. Então, uma utilidade, se parecer com o pai, incluir aquela mulher, e ele trouxe, né, inclusão, aquela mulher que se sentia tão excluída. Ele trouxe pertencimento. Ao incluir, ver aquela mulher ferida, Jesus não apenas curou, né, curou o corpo. Ele restaura a identidade, ele chama ela de filha, ele traz pertencimento, e eu quero dizer que você pertence, independente do que você já tenha feito na vida. O seu lugar é seu. Você pertence, você não perde o seu lugar. Você pode desagradar os seus pais, você pode fazer o que for, pode ter traído, pode ter sido traída, você não é traição, você não é dor. Cura para o seu coração e essas verdades que agora vão permanecer no seu coração, uma hora vai se tornar fortalezas. E a sua vida vai ser conduzida por aí. E Jesus, ele veio, e como nosso exemplo, a gente olha para ele como um filho. E aprende a ser filho, como ele foi. Então Jesus, ele vê como Jesus vê, né, que é amando com o amor que vê, incluindo. E isso cura, isso traz cura. Não como os fariseus. Fariseus carregam pedras e ferem, chega até matar. Então, coragem para o pertencimento. Jesus, ele falou, você é curada ao tocar na verdade, que é Cristo, né? Que é Jesus. E Jesus, ele disse assim, ó, ânimo, filha, a sua fé a curou, a salvou. Vá em paz. A sua coragem de me... Aqui é uma interpretação, né? A sua coragem de me amar mais. Depois vocês leem Lucas 14, 26. Você vai entender melhor. A sua coragem de me amar mais. A sua fé de acreditar em quem eu sou. De confiar em mim. Levou você a acessar a cura. Então aí, né, filha, fala o quê? Pertencimento, identidade. Você tem um lugar. Eu quero dizer que você tem um lugar, que você pertence e que você sim é digna. Você é filha. O que você ainda guarda em seu coração? Lembra do papel? E aí você pergunta para o Espírito Santo. Primeiro, você era uma criança, né? Naquele momento, aprendendo a viver, sem estrutura emocional suficiente para não tentar salvar ou deixar o que é do outro com o outro, o que é dos seus pais com os seus pais. Então, carregou. Repetiu dores não curadas, né? Dores que os seus pais não se curaram, você repetiu. Então, aí você escreve, reafirma, coloca o que vier ao seu coração. Quais dores você vê? Quais dores você carregou? Que utilidade elas têm? E depois você fala assim, Espírito Santo, qual é a verdade diante das dores? E ele vai trazer o seu coração. O seu estado, a dor, o fluxo de sangue não define sua identidade. E isso não é quem você é. Se você... agora eu vou pro final, né? Tá fazendo sentido, gente? Eu tô assim, correndo um pouquinho, porque tá dando quase 1 hora. E deu tempo de eu entregar tudo. Glória a Deus. Então, ó, se você desejar alguém para te auxiliar, caminhar com você, eu estou aqui. Fomos chamadas, olha só, para continuar, e aí você olha pro propósito. Fomos chamadas para continuar o que Jesus fez e também ser toque do amor que cura, porque vê e inclui. Através dos meus atendimentos, dos meus livros, dos meus encontros, né, dos encontros, aqui também podemos caminhar juntas e ainda mais próximas, né? É quando a gente tem os encontros online, os livros, atendimentos, você vai ser ouvida, você vai ser vista e você vai ser conduzida. Você vai ser auxiliada, você vai receber apoio, né? Através disso, podemos caminhar juntas. E eu quero dizer que coragem. Apesar da multidão que julga, que fere, que exclui, muitas vezes, Jesus te vê e eu também te vejo.
como foi para você este momento. Você pode deixar aqui embaixo. Enquanto não termina a live, vai ser um prazer ler. E também, se você está assistindo gravada, pode deixar nos comentários, que vai ser também um prazer, né, em ler e saber que, de alguma forma, eu estou sendo o toque de Jesus na sua vida. Você merece. Jesus, ele te fez digna. Ele já pagou um preço. E ele diz assim, você é filha. Gente, ele chamou aquela mulher rejeitada, ignorada. Olha só, não era ouvida, não era vista. E quando era vista, era para ser condenada, julgada. Quando ela era vista, era para ser escanteada. Olha o tanto de coisa que essa mulher acessou. E por que ela acessou? Não foi o diabo? Claro que o diabo ele se aproveita, né, das nossas faltas, daquilo que a gente não consegue ver, da nossa cegueira ainda. Ele se aproveita. Mas lembra do filho adulto? O filho adulto sabe que ele é conduzido por aquilo que está no coração. E em alguns momentos a palavra fala coração enganoso, um coração sujo, um coração impuro, um coração cheio de dores, cheio de mentiras, de inverdades sobre quem aquela pessoa é. E o que ela faz? Ela pratica o mal. Tem até um versículo que Paulo fala. Ele diz assim, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Então, tem muitas coisas inconscientes. Tem muitas coisas que eu já vi, que eu tenho consciência, que eu fui me curando. Mas eu sei que tem outras coisas que eu ainda não vi. A diferença é que, quando a gente sabe, a gente tem esse conhecimento, vamos dizer assim, essa expansão de consciência, tá? O que eu tô vivenciando é porque eu tô atraindo, eu tô acessando. Tá tudo feito. Olha como eu vejo. Não é que Deus ele vai fazer. Já está feito. Vai ser concretizado no momento que eu acesso. A partir da minha fé. A partir do que eu creio. E a partir do que eu creio, eu tomo a coragem. Nossa, assim, Elzinete trouxe muito bem, né? Muito bem colocado. A fé, aí a partir da minha fé eu decido. O que eu decido? Aquela mulher disse assim, ó, eu vou. Mesmo que eu desagrade pessoas, mesmo que eu desagrade. E aqui vai dar tempo eu ler pra vocês, porque eu já vi aqui que passou de uma hora. Glória a Deus. E não parou, né? Lucas 14 e 16. Não, e 26. Ele diz assim, ó. Jesus, tá? Ele que fala. Os homens lá perguntando pra ele. Aí ele foi e disse. E respondeu. Lucas 14, 16. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aqui eu vou trazer uma percepção, uma revelação que veio ao meu coração sobre esse versículo. É que quando você prefere agradar as dores do seu sistema familiar, quando você prefere carregar, repetir padrão, que não condiz com a sua identidade, com quem você é, com quem Deus diz que você é. Quando você prefere ficar na mediocridade, que é média, está na média, na maioria das pessoas, na dor. Quando você prefere, não, eu não quero enfrentar isso, não, deixa essa dor aqui, tá confortável, eu estou agradando meus pais, eu estou agradando o meu sistema familiar, a minha família. E isso é um amor cego, tá? Porque tem umas versões que falam assim, aquele que ama mais. Pronto, essa que eu li. Aquele que ama mais. E em outras versões fala, aquele que agrada mais. Como é que você vai dizer, eu sou cristã? Porque você, como cristã, é um pequeno Cristo. Aí como você vai dizer que você é discípulo de Jesus? Porque discípulo é aluno. Aluno aprende e aplica. Decide e age. Ele vê.
Agora eu tenho fé, eu sei no que eu acredito. Aí eu decido ser parecido com Cristo. E eu começo a agir. Ah, mas eu não sei. Pede ajuda do Espírito Santo. Eu tô aqui também, tá? Se precisar, se desejar, eu estou aqui também. Então, isso que Jesus fala. E aquela mulher, ela enfrentou agradar pessoas. Ela enfrentou dores. Gente, ela já estava no auge de dor também, né? E às vezes, o que a gente... em que lugar a gente se coloca? É só quando não tá aguentando mais. Chegou o ápice da dor. O auge da dor. Agora eu quero olhar. Por quê? Prefere agradar. E por que a gente prefere agradar? Por medo de perder o pertencimento. O pertencimento é uma das 3 leis do amor. E essa é a primeira, né? Ó, mais uma coisa pra compartilhar com vocês. Amém, que bom que tá fazendo sentido e que vocês estão recebendo. E eu sei que não é uma coisa fácil, às vezes, de ouvir, né, gente? Mas tá tudo bem. Somos adultos agora. Né? Queremos continuar meninas ou mulheres. Meninas não fazem dinheiro, não tem... Ela ganha. Meninas, ela não tem relacionamento. Então não tem uma família. Ainda que tenha, mas não é saudável. Entende? Meninas não geram. Olha o tanto de coisa que a gente, né? Começa a ver. Então... a gente tá falando o quê? Eu tava na linha de amar a Jesus, né? Ser discípulo dele. Bem, quando eu lembrar eu volto. Mas eu lembrei de uma coisa aqui agora. Escreva o que tá fazendo sentido? Sim. Se quiser compartilhar o que te tocou. E é muito importante que você tenha escrevido, tá? Colocado aí no seu papel para que você se conecte. E se você precisar, como eu já falei, e desejar, né, um atendimento, fazer parte de um encontro, porque tem encontros em grupo. Ai, que bom. Os livros também. Gente, os livros, vocês são confrontadas com amor. É tudo com amor, tá? Você pode dizer assim, ó, nossa, traiu o marido. Outras coisas assim, né? Não vai mudar o meu olhar pra você. Em um atendimento, talvez, em alguns momentos você pode pensar assim, nossa, mas eu vou abrir isso. Primeiro, você vai trazer uma dor, né? O que mais te aflige hoje? O que mais dói? O que você, né, quer ver? E a gente vai olhar a raiz no atendimento. E talvez você pense, nossa, mas eu vou abrir isso. Nossa, eu tenho vergonha. Gente, eu já sofri abuso, né? E quando eu pensava, eu tinha vergonha. E eu fugia de pensar. Eu procurava outro pensamento. Eu me sentia suja. Eu tinha vergonha. Eu tinha nojo. E aí eu me sentia também indigna. Com as crenças também que eu carregava. Quando foi assistindo assim uma live, acho que em 2019, sei lá, um tempo atrás. Eu assisti na live, foi uma aula de uma professora, uma terapeuta. Nossa, ela me ajudou muito no início, ela foi, né, o meu início. Quando ela falou sobre abuso e o tanto de coisa que ela também já tinha sofrido e as consequências, eu falei, nossa, algo que eu fugi tanto era exatamente isso que me causava tantas coisas. Mais dores. E aí, gente, eu decidi, eu falei assim, não quero viver isso daqui, eu não quero continuar na dor, eu quero curar. E, principalmente um abuso, né, não tem como a gente, sozinha, não, e Deus não fez a gente pra estar andando sozinha, né. Então, eu precisei, né, ser acompanhada por ela. E glória a Deus, porque hoje eu falo assim, ó, eu não queria nem... Gente, de pensar, eu fugia, imagine falar.
Se você disser assim, eu sofri abuso, não vai mudar o meu olhar pra você. Eu vejo você por quem você é. Eu aprendi. Tem alguns momentos, né, que, assim, quando é com a nossa família, dói, né? Se é uma família que critica, dói. Por quê? Aquela pessoa é mais conectada ao nosso coração. Aí, às vezes, eu vejo, né, alguém da minha família fazendo uma coisa e falo assim, nossa. Aí eu, epa, calma, não vai por esse caminho, né? De julgar ou criticar. Aí eu me coloco no meu lugar, eu falo assim, lembra que foi um processo pra você sair daí. Gente, enquanto a gente estiver na vida, a gente vai estar se curando, a gente vai... É uma decisão de se parecer com Cristo. Então, nos atendimentos mesmo, as pessoas vêm com cada história. E eu falo, meu Deus, quantas histórias. Quantos tesouros. E tem muita beleza. E elas não conseguem ver sozinha. E o Senhor, eu não planejei de me tornar uma terapeuta. Não planejei. Eu comecei pra me curar. E aí eu fui vindo por esse caminho. Aí eu vejo, né, os meus dons, talentos. Eu vejo o quanto que eu sou oral. A pessoa oral, ela é a comunicativa. Esse é o maior recurso dela. É estar com pessoas, é comunicar, é falar. E isso conecta também com o quê? Com a dor da infância. Gente, não tem pra onde. Então, eu acho que foi até aqui. Fico feliz, né, que tenha feito sentido pro seu coração. Que hoje você tenha recebido verdades. E que, no seu papel, desse lado aqui, que é o propósito, você possa escrever algumas coisas, verdades sobre aquilo que te aconteceu, verdades que veio ao seu coração. Às vezes você sentiu, às vezes você vai ouvir, às vezes você lendo a Bíblia, né, a palavra. Às vezes é você conversando com alguém, às vezes é você assistindo a um vídeo, é lendo um livro. Que Deus ele vai trazendo as verdades do seu coração. E você pode escrever. Para que essa dor ela possa se tornar propósito. Tá bom? Você é amada, você é digna, você pertence. Você tem um lugar e eu vejo você. Então até terça-feira. Terça-feira a gente tem nosso próximo encontro. Tá bom? Obrigada a você que estava até aqui. Se você sentir de enviar para alguém, pode enviar, compartilhar para que outro coração também ele seja ainda mais limpo com a verdade sobre quem ela é. E pode deixar os seus comentários também. Eu vou deixar salva no YouTube. Tá bom? Beijo, gente. Ai, que bom que você amou. Fico feliz. Ah, meu Deus, como é que eu saio? Gente, deixa eu falar uma coisa, já não tô conseguindo sair. Aqui, achei. Tá. Eu vou deixar no YouTube, depois eu vou colocar no story o link. E se você quiser tirar um print, ver uma parte que foi legal pro seu coração e filmar, me marquem, pode me marcar, tá? Porque isso também ajuda a levar para outras pessoas, tá bom? Amo vocês.